Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal da Liberty Tech. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente dos conteúdos que a gente vem trazendo aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre ciência forense. Para falar sobre esse assunto, também vamos falar sobre tecnologia, obviamente, né? Eu tenho um convidado aqui muito especial que é o Felipe Lemos. Ele trabalha como engenheiro DevOps na Brasil Paralelo, também é professor pesquisador. Então, para a gente entender, né, um pouquinho desse assunto e qual que é como que foi a história dele aí, né, com ciência forense, com desenvolvimento, com DevOps. Eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo. Fala, Felipe, seja muito bem-vindo. E Muito aí, obrigado, Pedro? cara, por aceitar aqui o nosso convite. E Rapaz, é um prazer ter você aqui com a gente. Cara, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria primeiro que você contasse um pouquinho aí, cara, da sua trajetória. Uh, quanto tempo que você trabalha com isso? Quanto tempo que você passou na universidade com pesquisa? Como que você chegou até até trabalhar como um engenheiro DevOps na Brasil Paralelo, né? Conta um pouquinho pra gente aqui. ah, cara, bem tranquilo isso daí. Quando eu estava na faculdade, né, fiz engenharia industrial elétrica com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Então, não tinha engenharia da computação naquela época, né? Eu sou velho, eu pareço que sou novo aqui, mas não sou. E quando eu fiz esse curso, um dos meus professores e grande amigo hoje, né, professor Rubens Alexandre de Faria, ele era na época policial da Polícia Científica do Paraná, que é a polícia que faz exames forenses, perícias forenses, né? E eu me interessei bastante, a gente tinha muita afinidade do jeito de pensar e como a gente gostava de pesquisa, e eu fui me interessando e comecei a trabalhar com ele, ajudando com laudos, né? Quando eu comecei minha especialização, fiz minha especialização em ciências forenses, e eu teve uma oportunidade ali de ir para os Estados Unidos fazer um mestrado em ciências forenses, e daí deslanchou, né, essa parte das ciências forenses. E por incrível que pareça, né, qual que era um grande problema? Eu voltei para o Brasil, né, e não havia esse estudo de ciências forenses aqui, né? Mas havia muita sobre segurança, né? Então eu acabei indo fazer um doutorado em segurança de redes, daí eu comecei a estudar bastante redes, infraestrutura, né? Acabei conhecendo essa, essa maravilha que é a engenharia de software, né? E daí surgiu uma oportunidade de trabalhar como engenheiro DevOps, por toda a experiência que eu trouxe da ciências forenses, trabalhando com a forense computacional, com a forense digital, né? E daí surgiu a oportunidade, pouco tempo depois, de vir trabalhar na Brasil Paralelo como engenheiro DevOps. Eu já estava como engenheiro DevOps na outra empresa, e depois dessa oportunidade eu vim aqui. Então, querendo ou não, para mim é muito correlato, assim, o engenheiro DevOps, né, e as ciências forenses, apesar de não parecer. Foi o que me levou a ser um engenheiro DevOps, por incrível que pareça. Caramba, cara, que legal, hein? Eu quero saber essa correlação aí. O que você trouxe para nós aí hoje? Eu vou compartilhar sua tela aqui. Eu trouxe assim, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem o que é ciências forenses, né? Perfeito, eu já comecei, inclusive acho que cometendo um gafe, né? Não é ciência forense, né? São várias, então como que funciona? Ciências forenses. São ciências, né? Porque, na verdade, as ciências forenses ela não existe por si só, né? Ela é Aham. uma sub-área de todas as ciências, né? Ah, E a gente vai ver um pouquinho isso aqui nessa apresentação. Então, eu beleza, posso cara. começar aqui já? Pode começar, cara. O palco é Então, seu. tá. Obrigado. Então, pessoal, eu vou tentar falar um pouco hoje das ciências forenses, né? Para aprendizado, né? Porque o que a gente tem de noção de ciências forenses vem exatamente aí do efeito CSI, tá? Eu não vou entrar em detalhes do que é o efeito CSI, mas basicamente a gente pode entender como o seguinte: CSI vem de Crime Scene Investigation, né? E é o programa onde popularizou as ciências forenses, né? E a gente pensa que o efeito CSI é exatamente isso, né? Que é exatamente como acontece. Então tem o CSI, Bones, NCIS, Criminal Minds, etc. A gente pode até dizer que, na verdade, esse efeito CSI começa muito antes com Sherlock Holmes, né? Quando a gente fala do Sherlock Holmes, ele é uma grande inspiração para as ciências forenses, é o cara que aplica a ciência dentro lá. Mas a gente sabe que hoje, que na verdade, a realidade, né? Vocês podem ver aí, é uma foto de um pouco mais novo aí, são nerds, né? Eu diria assim, que gostam muito de ciência e querem usar esse método científico
para ajudar a desvendar questões legais. Então, se você for lá no Merriam-Webster, né, ele define como forense, né, como o que pertence, é usado ou cabe a tribunais, discussão pública ou debate. Né? Quando eu estou dando essa aula de ciências forenses nas pós-graduações que eu participo, né, e nos cursos, né, eu gosto de focar no segundo definição, né, que é relativa a lidar com a aplicação do conhecimento científico para problemas legais. Olha que interessante, né? Problemas científicos, né? Também define-se forense, a ciência a serviço da lei, né? Essa aí é como eu gosto. Eu gosto de dizer isso, que é a ciência a serviço da lei, né? Então, a gente tem um questionamento legal. Então, a frase que a gente coloca é forense é a aplicação do conhecimento científico para responder questionamentos legais, né? Então, a gente tem alguma dúvida, a gente quer saber alguma coisa, a gente quer ali realmente poder dar uma certeza onde existe uma incerteza, né? Então, quando a gente for pensar, né, a gente tem duas pessoas que vão estar respondendo isso. A gente tem um perito, né? Como eu disse, o meu amigo, o professor Rubens Alexandre de Faria, ele foi um perito da polícia científica, né? Mas existem peritos, né? Que também são os peritos que não são policiais, né? Eles não estão ligados ao governo, que eles podem ajudar em outros tipos de litígio. Mas o perito, né? Ele utiliza as técnicas forenses para responder perguntas. Então, quem que é o perito? É a pessoa que tem perícia. Olha só, é muito fácil. A minha mãe foi advogada por muitos anos e ela sempre dizia isso. Procure no dicionário e que ele vai te responder muito bem. O perito é aquele que tem perícia, então é aquele que tem conhecimento, e ele vai utilizar essas técnicas forenses para responder perguntas legais, os questionamentos legais que a gente já comentou até agora há pouco. E o cientista forense se utiliza do conhecimento científico para desenvolver novas técnicas a serem utilizadas pelo perito. Então, o cientista é aquele que estuda, que propõe, né? E o perito é aquele que aplica, né? Hoje a gente não vê tanta diferença, porque normalmente o cientista forense, por ele ter essa expertise, né? Ele vai e atua como perito. E o perito, ele também, por adquirir experiência em campo, ele acaba se tornando cientista porque ele também faz pesquisa, né? A gente vê muitos, assim, dos peritos aqui, pelo menos aqui no Paraná, onde eu tô, que eles fazem mestrado, doutorado para buscar mais conhecimento, porque a gente precisa se atualizar, né? A gente vai ver isso mais depois, é o spoiler, né? Então, quem pode ser perito, né? Nos Estados Unidos, né, a gente diz que qualquer pessoa, né? O perito é quem tem perícia, o perito é quem tem conhecimento, né? Então, pode ser o conhecimento científico, técnico, por treinamento especializado ou por experiência, né? A gente usa muito nas nossas aulas nos Estados Unidos um vídeo de um filme americano onde o cara ele é chamado para ser perito, por quê? Porque ele é um mecânico que ele conserta carros há muito tempo. Então ele consegue identificar detalhes de um automóvel porque ele tem essa experiência em mecânica que ele adquiriu lá e que é muito mais válida do que, por exemplo, de alguém que tem um curso superior em engenharia mecânica, que não vai poder responder. Na prática, no Brasil, né, é alguém que possui certificações que comprovem o conhecimento técnico, né? Aqui, por exemplo, eu aqui no Brasil atuo como perito, e para atuar como perito eu preciso ter um CREA ativo, por causa que o engenheiro, para atuar com perícia, ele precisa ter um CREA, né? Ele precisa ter o registro no conselho de classe. Então tem essa limitação, né? Nos Estados Unidos é muito mais abrangente, quando eu trabalho lá com perícias, eu não preciso ter nenhuma nada, eu só preciso demonstrar a minha expertise, né? E a gente precisa também falar agora da evidência forense, né? Então a evidência, né? Eu acho que essa é a determinação fundamental quando a gente está falando, né? A evidência não acusa, ela não condena e não absolve. Né? Parece que a gente está falando a mesma coisa, mas é importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque a evidência ela responde uma pergunta. Né? Então, vocês estão vendo aqui que eu estou sempre colocando uma peça de quebra-cabeça. Né? Por que uma peça de quebra-cabeça? Por causa que a peça de quebra-cabeça é como se fosse a evidência. Né? O perito, quando ele detalha essa evidência, ele cria um relatório técnico que vira uma evidência, ele está colocando uma peça para um quebra-cabeça. Né? Um crime ou um questionamento legal, ele normalmente é um quebra-cabeça onde estão faltando peças para deixar claro. Né?
Quando ele está muito claro, você não precisa de um perito, você não precisa de um especialista ali dizendo o que será que aconteceu. Criar novas peças para se encaixar nesse quebra-cabeça. O que a gente procura é dizer ali, e daí os advogados, juízes, promotores, eles utilizam-se dessa peça para encaixar onde eles acreditam que seja melhor. Né? Então, ela não vai acusar, ela não vai condenar, ela não vai absolver. Né? O acusar é porque a gente não vai dizer, olha, vocês estão olhando que essa pessoa é acusada, mas na verdade era para ser essa. Não é. O perito ele vai dizer a verdade que ele consegue constatar com a ciência. Ele não vai condenar, ele não vai dizer, essa pessoa mesmo cometeu esse crime, ele foi o culpado disso. Não vai. Por quê? Porque ele só vai mostrar o que aconteceu. Cabe a quem condenar ou absolver, acusar? Promotores, juízes, polícia, né, a promotoria, seja lá o que for do sistema jurídico do país, cabe a eles utilizar a evidência como sustentação para isso. Tá? E a gente usa aqui, vocês já devem estar acostumados, o pessoal de tecnologia, a usar, né, quando a gente fala causa raiz, essas coisas, a gente usa os 5W, 2Hs, que são aquelas perguntas. Né? A gente sempre está tentando responder essas coisas. Quando, por quê, onde, o que, quem, como, né, e quanto foi o dano. Né? Eu acho assim que o quanto é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, para dentro de uma empresa, né? Quando a gente faz uma investigação dentro de uma empresa. Então, vocês que trabalham já numa empresa, quando dá um problema, né? Quando a gente tem um incidente de tecnologia, a gente tem que perguntar qual que foi o dano, prejuízo para o business, né? Quantas pessoas foram afetadas? Então, vocês vejam que vocês já fazem um trabalho de perícia, né? Quando a gente investiga um incidente de tecnologia. Né? Por quê? Porque a gente está querendo responder as mesmas coisas. A gente tem uma dúvida, o que aconteceu? Né? A gente teve um ataque, foi um ataque de ransomware. Por que aconteceu? Como que aconteceu? Onde que aconteceu? O que foi afetado? Né? Então você veja como começa a surgir muita correlação no nosso trabalho. Né? E a gente vai ver que não é só na nossa área. Né? Aqui tem um exemplo, não é nem um pouco próximo do que é na realidade, né? Tem muito mais áreas, mas, por exemplo, a ciência forense, como a gente falou, as ciências, né? Ela tem antropologia, química, entomologia. Entomologia é quando a gente estuda os insetos ali, como que eles se alimentam de corpos, por exemplo, tá? Matemática forense, enfermagem forense, odontologia, balística, toxicologia, impressões digitais. Aqui no Brasil, ele é separado, tá? Ele não é feito pela área de ciências forenses. A impressão digitais é feita lá pela Polícia Civil, então tem um asterisco por causa disso. Psicologia, linguística, forense digital, botânica, engenharia forense, microvestígios, fotografias, e é enormes, tá? Eu diria assim que, em especial, a gente pode falar aqui da forense digital, né? Computadores, na nuvem, crimes, mas a ciência forense ela tem uma característica única, que é o seguinte, a gente pode estar misturando linguística, e a gente pode estar misturando também forense digital, computação forense e engenharia forense. Então, todas essas áreas elas acabam se misturando e acabam se auxiliando. Mas a área que mais auxilia todas essas outras áreas é a forense digital, porque a gente tem que aplicar metodologias de computação para resolver problemas que seriam inviáveis de ser resolvidos por uma pessoa, mas que um computador ele consegue resolver muito rápido. Então você veja aí, começa a fazer mais sentido como que eu acabei entrando como engenheiro DevOps, né? A gente tem que criar uma arquitetura para resolver os problemas, utilizar inteligência artificial. Uma pesquisa que eu faço, né, muito tempo, por exemplo, a gente tenta entrar em inteligência artificial para achar qual que é o DNA mais provável de uma mistura de DNAs, né? Fazer a recuperação. Então você vê ali tem data science, tem muitas partes de tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a engenharia forense, né? Para entrar em mais detalhes, porque está mais afim das nossas áreas, né? Ela dita como a utilização de conhecimentos científicos e procedimentos que são próprios da engenharia para elucidar questões técnicas com finalidade legal. Basicamente, o que é? Você fez uma engenharia da computação, você vai pegar esse conhecimento de engenharia da computação e vai responder técnicas com finalidades legais, né? Então, você vai lá, tem alguma dúvida legal, você vai lá e responde, né? Aqui eu vou trazer um exemplo, né? Aqui você olha e você fala assim, nossa, um leitor de energia elétrica, né? Só que esse leitor de energia elétrica, na verdade, ele havia sido falsificado, né? O pessoal ele tinha colocado ali um relé
que você ativava por controle remoto, para desligar ele, então ele parava de medir durante um tempo. Então, por exemplo, assim, quem que vai responder isso? Quem que vai responder o que que esse relé faz, o que que esse rádio faz, como que é? Então você precisa de um conhecimento, por exemplo, aqui em engenharia eletrônica, em engenharia de telecomunicações, em engenharia elétrica, para entender tudo isso e poder responder lá pro promotor se a gente vai acusar essa empresa, né, de roubo de energia elétrica, de furto de energia elétrica, né? E vai ter que ter um ressarcimento cível para a companhia de energia elétrica e vai ter tudo isso. Então você veja, como que a gente poderia responder isso, né? Então, se a gente for falar da computação forense, né, é o ramo das ciências forenses, digital, pertencência a evidências encontradas em computadores, em mídias, de armazenamento digital. Isso já nem tá mais, cara. Olha, a gente já tá falando de nuvem. Se um crime acontece na nuvem, né, eu tenho uma evidência na nuvem, como que eu recupero essa evidência? Né? Então, a computação forense, ela já é muito mais, ela avança muito mais rápido que todas as outras áreas das ciências forenses. Hoje tem uma área muito grande aí em forense digital na nuvem, né, para recuperação, manutenção, porque a gente tem uma particularidade muito grande dentro da computação forense, em que a gente tem que preservar a evidência, né? Então a gente não pode adicionar, remover e nem modificar nada da nossa evidência. Quando a gente tinha os HDs, era fácil, você pegava o HD, fazia uma cópia, e você tinha ali a cópia que você podia trabalhar, e você preservava a evidência original. Hoje em dia, quando a gente está trabalhando na nuvem, como que a gente vai fazer isso? Então, como que a gente vai garantir que aquilo lá é único, correto e fidedigno, né? Então, você veja os problemas, as dificuldades que a gente tem. E daí foi aí que eu comecei até, que a gente estava conversando antes, a conhecer as arquiteturas das nuvens, né? AWS, Azure, porque você precisa entender como funciona todas essas arquiteturas para poder manter a prova lá e atestar que aquela prova não foi adulterada. Então tem muitos desses desafios, né? Então aqui tem dois exemplos, né? Uma cópia de celular e cópia de HD, né? E, gente, é interessantíssimo quando você vai num laboratório desses e pode ver exatamente como que faz a extração de dados de um celular, como que faz a extração de dados de um HD. E os computadores hoje são a tecnologia muito avançada para recuperação. E você sempre vai aplicar essas tecnologias em outra forma, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a recuperação de dados no HD, onde a gente consegue apagar dados mesmo que foram apagados, né? Mas o mais importante é a gente lembrar que existe um ciclo forense, né? Que é o quê? O forense ele vai te responder o que aconteceu, como aconteceu. E a gente vai ter uma análise, né? A análise ela vai tentar fazer a prevenção, a melhora, o aprimoramento, que vai ajudar no melhoramento de segurança, né? Como funciona, quais os pontos críticos. E isso vai ser utilizado para, bem, se a gente sabe como funciona, porque a gente sabe a segurança, a gente aplicou técnicas de segurança para prevenir que aconteça, a forense, ela, se acontecer alguma coisa, e assim a gente gera o ciclo. Então eu quero que vocês olhem aqui, né? Isso daqui é um caso que foi para a Polícia Científica do Paraná, onde é um bombom, tá? E você pode ver ali que tem uma larva dentro desse bombom, né? Então como que a gente aplica o ciclo forense nisso, né? Bem, você vai identificar o bombom veio de fábrica, essa larva veio de fábrica, ou foi uma contaminação posterior? Porque, pensa, um alimento de fácil distribuição, então não foi feito em casa, ele é um princípio de segurança pública, tá? Por quê? Por causa que pode haver uma contaminação da população. Então, se hoje vocês se perguntam por que os bombons eles vêm daquele pacotinho fechado, exatamente por isso. Porque o que acontecia? O pessoal comprava lá no bar, numa lanchonete, e deixava por muito tempo. E ele era aquele torcidinho. E a larva conseguia ter acesso ali ao bombom e tinha muita contaminação. Então o ciclo forense ele faz essa análise. Aconteceu um problema, tem um questionamento legal, alguém quer processar, o que eu devo processar? Será que eu processo a fábrica de chocolate? Será que eu processo o dono da fábrica porque não armazenou de forma correta? Ou será que ali é um problema do transporte? Né? A gente pode criar vários questionamentos legais para tentar identificar quem é a pessoa certa que deve pagar por isso. Então, foi feito isso, foi descoberto que era pelo armazenamento, muito tempo nesses estabelecimentos, que não era adequado e que existia a necessidade de fazer uma embalagem melhor. Né? Da mesma forma aqui, quando a gente mostrou aquele problema, como que a gente pode melhorar isso? Então aqui a gente pode falar, por exemplo, de IoT, né, aplicação de IoT, nessas ferramentas para que a gente possa, né, ter
ter o controle de será que ele não foi adulterado ou não, porque você parou uma interrupção na fábrica. Como que você sabe que o aparelho, quando ele foi conectado, que ele continua sendo o mesmo, né? Então, adicionar tecnologias talvez resolva. Então, o ciclo forense é muito importante por causa disso. E a gente usa isso nas nossas empresas hoje, quando a gente fala de tecnologia. Né? Para terminar, né, a lei deve sempre estar à frente do criminoso e nunca esperar que a mesma escala a situação. É um grande amigo meu, Matthew Krumsky, né, que é um grande cientista forense lá nos Estados Unidos, grande amigo, que eu gosto muito, e eu traduzo isso assim, ó, o crime avança com as novas tecnologias, e a nós cabe estar à frente deles, né? Então a gente sempre precisa estar preparado, criar sistemas de segurança para impedir que isso, e usar essas avaliações forenses para impedir que crimes aconteçam. Então, né, eu agradeço aí o pessoal que tem entendido, espero aí o Pedro voltar aí para conversar comigo um pouco mais. Opa, cara, que legal, Felipe, cara. Eu não É uma fazia. introdução, é uma introdução. Normalmente, Nossa. eu dou Ah. as minhas aulas mais curtas, são 15 horas, tá? Cara, que legal, velho. Com certeza a gente vai trazer mais conteúdo aqui pro canal. E, cara, beleza, você falou aqui da importância, né, das ciências forenses, explicou que existe diversas áreas, né, existe a digital, por exemplo. Então, vamos supor que tem uma pessoa que está assistindo aqui o nosso canal e, tipo, cara, eu gostei disso, eu gostaria de me tornar um perito. Você mencionou que aqui no Brasil existe certas... você precisa ter certas certificações, não sei se tem que ter ensino superior. Cara, qual que é o conselho que você daria aí para esse profissional, para essa pessoa que gostaria de seguir nessa área? Qual caminho seguir, né? Olha, você tem que ter experiência, você tem que demonstrar isso, tá? E você precisa fazer contato, você tem que ter network, né? Eu acho que a Liberty Tech ali, por exemplo, tem muita área, se alguém tivesse algum problema, teve o celular apreendido pela polícia e quisesse alguém, teria muitas pessoas com experiência. Você tendo essa experiência, você tendo um networking para poder compartilhar que você sabe das coisas, você é capaz, é competente, é o primeiro começo. Se você quiser atuar num tribunal, daí você precisa ter ensino superior, ter o CREA, né? Ou, né, se você é cientista da computação, não precisa, mas se você tem alguma engenharia, você precisa ter o CREA para atuar, e só ir fazer uma matrícula lá no tribunal. Você vai lá para o tribunal e diz, eu quero começar a atuar como perito, tá aqui. E acabou, né? Tem cursos, tá? Eu posso aí ver se eu consigo um desconto para o pessoal do Liberty Tech no curso de cibersegurança, que capacita e treina e diz como, por exemplo, como escrever um relatório, como agir, como responder as perguntas, que você pode utilizar até para colocar lá que você tem a capacidade. E daí um juiz, ele entra em contato com você, você recebe um e-mail, você diz quanto que você quer ganhar para fazer aquele trabalho, você tem uns cálculos, né? E a partir dali você pode atuar. E só isso, não precisa de mais nada. E você ganha um dinheiro Caramba, por fora. que legal, cara, que legal. Não fazia ideia disso, cara. Muito, muito bacana, Felipe. Gostaria de agradecer mais uma vez, cara, a sua participação aqui. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante desse conteúdo. E é isso, cara. Muito obrigado. Se tiver algum recadinho final aí, contato, e-mail, também vou deixar aqui na descrição depois, caso Não alguém tem. queira Quem entrar em contato com precisar, é você. só colocar Felipe Lemos aí na internet, que você me acha no LinkedIn e tal. Se precisar de um É. perito, eu tenho uma equipe muito boa, posso ajudar. Já atuamos em alguns casos de importância, mas a gente não fala por causa que é privilégio do cliente. Aham. Mas, e quem quiser aí gostar e quiser fazer perguntas, manda para o Pedro aí, falando, Pedro, traz o Felipe de volta para Boa. responder as nossas teorias da conspiração aí Nossa, muito massa, cara. e vamos Beleza, conversar mais Felipe. sobre ciências forenses. Vamos sim. Valeu, cara. Abraço. Nada, tchau, tchau.